Vamos falar um pouquinho do mercado. Não mudou muito nos últimos dias. A gente não tem uma mudança estrutural. Continuamos com a mesma novela e ladainha, ou seja, os Estados Unidos continua forte, o que faz o S&P, o mercado americano, em máximas históricas, mercado lá bem forte, e isso daí, de certa forma, é ruim para a gente, por conta de que uma queda na taxa de juros lá, ou seja, um mercado fraco por lá, deveria gerar aqui uma expectativa de uma queda na taxa de juros lá e com isso uma vinda de recursos para cá. O que também aliviaria o Copom para baixar os juros, o que daria força extra para o nosso mercado. Por enquanto não acontece. O mercado americano continua forte. Do ponto de vista fiscal, houve a expectativa de um possível anúncio de corte. O mercado espera algo em torno de 30, 40 bi de corte, os mais otimistas 50. O Haddad ficou conversando com o Lula ontem e nada disse, nenhuma decisão foi tomada. Deixou escapar que era algo entre 50 e 60, que seria um número acima do mercado. Mas o mercado não pagou para ver, né? Pegar o dólar bate recorde, né? Desde 2000, esse patamar do dólar aí é desde 2020, se eu não me engano. Eu estava vendo ali 2022, né? Acho que é 2022, sei lá, que o dólar não batia esse patamar, quase bem próximo ali do topo ali, enfim. Não, é início de 24, se eu não me engano. Bom, mas enfim. O fato é que o dólar esticou, o risco continua alto, ou seja, a gente está vendo o tesouro sendo negociado aí com o IPCA mais 6,8. Vou até abrir aqui, deixa eu dar uma olhada. Tesouro, preço do tesouro. Por conta, vamos ver quanto que está agora, nesse minuto aqui. O 6,76. O curto, o 29, 6,85. É recorde, né? Então, o mercado está exigindo um prêmio absurdo para financiar o governo. Reflexo do fiscal, né? Reflexo da gente estar passando pela maior aumento de gasto público desde a pandemia, né? Se você tirar a pandemia, ou seja, você tirar a necessidade de gasto naquele período pandêmico, né, normalizar a curva, a gente não viu um nível de gasto como esse desde a era Dilma. Mas fica aqui uma questão, assim, uma reflexão, né? Se gasto público fosse solução, né, um aumento de gasto público fosse solução, depois de ter passado ali por toda a era Dilma, com gastos altos, por estar vivendo agora também uma política de gastos elevados, a gente já devia estar vivendo numa Suíça, né? E não é isso que a gente vê. Acho que se perguntar para qualquer um aqui, nós vemos uma piora. A gente vê uma piora em todos os índices que o governo oferece. Saúde, educação, nada melhora. Segurança pública não melhora, né? Mas a gente ainda faz política acreditando que a solução é essa. Aí alguém poderia dizer, Gustavo, mas hoje saiu o CAGED e o CAGED veio bom. Pois é, esse é o reflexo de um aumento de gasto público, esse é o reflexo de curto prazo no aumento de gastos públicos. É um crescimento não sustentável, né? Por isso que você, provavelmente, em algum momento na sua cabeça, você já pensou, é o eterno voo de galinha brasileiro, né? É a eterna promessa brasileira, assim, desde que a gente virou república, que nós buscamos crescimento com o aumento do investimento público. E é fato que a entidade pública, o cabaré, ele não sabe investir. O Francisco coloca, acho que desde 2021, pode ser 2021 que o dólar não vai lá, enfim. Mas a coisa pública, né, o setor público, ele não é um bom alocador de capital, isso é fato. Né? Dá para a gente provar isso com N números que você possa querer olhar. Mas a melhor forma de você mensurar isso é olhar aí na sua cidade, para a saúde, para a educação, enfim. Você vai perceber que tudo que é público não é de qualidade, não é entregue de forma correta. Então, assim, quando a gente olha essa fotografia, ela é ruim. Mas tudo tem um limite, né? Ou você vai partir para o tudo ou nada, ou seja, vou aumentar o gasto, não tem, que se dane, mas eu acho que isso tem um limite.
Eu acho que a gente hoje tem uma governança melhor. Fato é que a gente viu aí essa semana gritos dos fundos de pensão, dos funcionários do Banco do Brasil, da Petrobras, ou seja, não vão meter a mão no nosso queijo, né? Não querem que o governo use esses fundos de pensão para aceleração do crescimento, né? O chamado PAC. Essa política foi muito utilizada pela Dilma, por governos anteriores do PT, tanto Lula quanto Dilma. Culminou na quebra do Postales, né? No fundo de pensão, perdas de dinheiro, por aí vai. Porém, economicamente, você cria essa falsa sensação de que a gente está crescendo. Você vê o CAGED forte, você vê o PIB forte, tá? Só que na hora que o dinheiro acabar, e ele acabando muito rápido agora, porque assim, o governo Lula 1, nós tivemos um crescimento chinês muito grande, então nós tivemos uma injeção maciça de dólar no Brasil para a compra de commodity, para a compra de toda uma indústria metálica, e isso, de certa forma, deu salvaguarda para aumentar o gasto. Já ali no governo Dilma, depois de 2 mandatos Lula no governo Dilma, isso já não existia. A gente veio do 2008, que foi uma crise sem precedentes, uma crise do subprime, né? E ali 2009, 2010 o mercado estava seco, não era tão fácil, né? E o dinheiro foi acabando, chegou ali 2015, ela sofreu impeachment. Hoje, o cenário mundial, macro mundial, é completamente diferente daquele mesmo cenário do Lula 2002, Lula 1. Ou seja, nós temos uma China encolhendo, tanto é que você olha para a curva do preço do minério, das commodities, elas estão para baixo por conta dessa demanda fraca, só que nós estamos com o pé no acelerador do gasto público e não tem a contrapartida. Logo, o dinheiro vai acabar, e já acabou, né? Está acabando muito rápido, porque já está se falando na necessidade de corte de gasto. Então, já está se falando na necessidade de corte de gasto muito rápido. Envelheceu muito rápido esse tipo de política econômica. Então, dada a melhora da governança, ou seja, as instituições elas começam a ficar, opa, peraí, os fundos de pensão já falam, não vai mexer no meu queijo, porque quando você mexeu lá atrás não deu certo, eu não quero, para com isso. Você tem, de certa forma, uma autonomia do Banco Central. Mas o Lula está indicando o presidente. Até que ponto o Galípolo vai ser louco, alucinado de baixar na mão uma taxa? Isso causaria um dólar para cima mais rápido, as curvas do DI mais rápido para cima, e o que aumentaria o custo da dívida do governo federal, tá? Então, o governo chega num ponto que não tem uma outra saída se não cortar gastos. Mas não, esse governo não gosta de cortar gastos, ele vai aumentar imposto. Mas aonde vai aumentar imposto? Eles já aumentaram imposto até onde deu, não tem mais aonde aumentar tanto imposto, ok? E fato é que a gente ainda cresce, a arrecadação ainda aumenta por conta do gasto. O gasto público causa isso. E não vou mais longe. O fenômeno das bets segurou a inflação. Por quê? Porque muito dinheiro sumiu, né, por conta desse fenômeno das bets que apareceram. Isso daí sugou dinheiro da economia e jogou para a bet. Se esse dinheiro volta para a economia sob a forma de gasto, consumo, provavelmente a gente teria uma pressão inflacionária maior. Tá? Então, essa pelo menos é o que eu acredito, a minha leitura relativo à questão dessas bets. Não vou nem entrar no escopo se é válido, não é essa que é a discussão. É que esse fenômeno, de certa forma, ajudou o governo, porque enxugou dinheiro da economia e aí você faz o ajuste da inflação tirando esse recurso que jorrou. Okay? Mas o gasto público ainda elevado causa essa sensação de que está crescendo, de que o Brasil está indo, mesmo que devagar está indo. Só que já começa a ficar claro que a dívida explode, a gente vê na curva, a curva não cede, a curva de juros, ela não cede, ela continua pressionada e isso faz com que não tenhamos um índice Bovespa, não tenhamos força para andar. Tanto que, vamos lá, majoritariamente o Ibovespa é commodity mais banco. Commodity, como eu já falei, o mundo, né, não está demandando tanto, minério cai, então você tem, o petróleo cai, se esperava um aumento do conflito que até agora não aconteceu, pode ser que semana que vem mude, e isso aí jogou o petróleo para baixo, então ele recuou, minério recuou, tá? Então você tirou pontos do índice Bovespa aqui. Na outra ponta, curva para cima, você tira ponto do índice Bovespa também, então não tem como a gente subir. Continua ali com 130 mil, índice Bovespa trabalhando acima desse ponto, o que é positivo e, na minha visão, sem tanta força de sustentação.
Eu ainda espero, acredito que a gente possa testar ali 127, alguma coisa mais abaixo, para fazer esse ajuste relativo ao aumento do dólar e o aumento e a abertura da curva de juros. Essa é a minha sensação, tá? Porém, copo meio cheio, a gente está muito barato. Tem ações, tem empresas que, na minha visão, pelos resultados entregues, continuam extremamente interessantes e baratas. Ou seja, a gente também não desaba ou não cai mais forte por esse fenômeno, tá, de barato. Esse fenômeno barato. Tá? Bom, é isso. Sobre o mercado é isso. Vamos abrir para aquela troca de ideia.